estamos aqui neste lugar, Pai. E nós buscamos, Senhor, estar aqui, Senhor, para adorar o Senhor, Pai. E nós pedimos, Senhor, faça-se presente em nosso meio, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a te louvar, Pai. Pois nós queremos, Senhor, ser melhores, Senhor, adoradores, Pai. Nós queremos, Senhor, viver melhor a Tua palavra, Pai. E por isso, cada dia nós buscamos mais da Sua palavra, mais dos Seus ensinamentos, Senhor. Mas só ouvir essa palavra não é suficiente, Deus. E se o Senhor não nos ajudar a cumprir isto em nossas vidas, nós por nós mesmos não somos capazes, Senhor. E nós viemos aqui humildemente te pedir, Pai, ajuda-nos a ser forte o suficiente para viver esta mensagem, Pai. Ajuda-nos a ser forte o suficiente para nos proteger dos ataques dos inimigos, Senhor. E para isso nós precisamos que o Senhor seja o nosso escudo, Pai. Ajude-nos, Senhor, nessa tarde, Senhor. Unja, Senhor, esse culto e o culto de logo mais, Pai. E é isso que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Boa tarde com Jesus. Amém. Boa tarde com Jesus, amém? Amém, aí sim, agora ficou melhor. O irmão Ronan hoje não está presente, ele teve que ir visitar a mãe dele, mas hoje nós vamos tratar um assunto bem importante. Eu creio que algo que todos nós, muitas pessoas não pensam que um dia vai acontecer, né? Muitas pessoas vivem como se isso não fizesse parte da realidade. E muitas pessoas sofrem porque um dia isso chega. E quando essas pessoas, quando você está de frente com essa realidade, aí você pode passar apuros. Mas passar apuros é uma decisão sua. Então nós vamos falar hoje sobre vida, sobre decisão. E vamos falar hoje sobre aquele dia em que você terá que responder também sobre as suas atitudes aqui. Porque esse dia chegará. E nós temos vivido dias onde nós vemos queridos partindo, pai, mãe, irmãos, filhos, pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas que esteve ao nosso lado por tanto tempo, uma hora, chega a hora, né? E isso nós deixamos passar desapercebido. Mas o que a palavra de Deus diz para você sobre isso? O que você deve pensar, o que você deve buscar, o que você deve viver, porque não é só buscar, você vive uma vida, dia após dia. E por que você vive essa vida? Para quê? Então hoje nós vamos abordar esse tema. A morte é a única certeza da vida, e ninguém pode fugir dela. Se o arrebatamento não chegar, o rapto não se der, a morte é a única certeza da vida. E ninguém pode fugir dela. Irmão Roberto, vamos falar de morte. Mas a morte significa o fim para quem não é um eleito, para quem não é um cristão. E essa decisão está dentro de você. Essa decisão Deus deu na sua mão. Se a morte ela vai ser o fim que houve um início ou o começo de uma vida sem fim. E o que você está fazendo para isso, o que as pessoas estão fazendo para isso. Mas antes, vamos louvar a Deus e agradecer, porque até aqui nós podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui podemos dizer, Ebenezer. Até aqui Deus tem nos ajudado. E se você está aqui, já é uma vitória, já é um passo para o caminho correto. Irmão Tiago, vamos louvar. Amém. Vamos começar com penso em Deus. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. Vamos cantar este hino? Ao ver o sol brilhar sobre as colinas e o vento sem cessar soprando forte, eu sei os nossos dias são tão poucos e haverá uma vida após a morte. Por isso eu penso em Deus
os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria bem diferente para cantar. Ao ver que Deus criou todas as coisas, criou o mar, também criou a vida. Eu sei que tudo que existe para o bem das nossas vidas. Então cante. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria bem diferente para cantar. Amém. Não importa por quanto tempo você tem sido cristão, você continua tendo aqueles velhos e mesquinhos espíritos que falam com você e te fazem precipitar, te fazem falar a respeito de alguém. Quando alguém vem falando de outros, você logo se une a eles e simplesmente os persegue. Isto é errado. Irmão, não faça isto. Aquilo finalmente te colocará fora da terra prometida. Se você simplesmente tem estas velhas e mesquinhas coisas que você não deve ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não importa se você é uma senhora ou homem, venha e diga: Deus, bem aqui, vou me livrar disto nesta manhã, bem aqui, e eu sairei deste altar uma pessoa diferente. Virá você? Irmão Bruno diz isso na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutores 135. Isso aqui fala de espíritos ruins que a gente deve fazer um compromisso com Deus, né? Que isso, ele diz, isso aqui vai te tirar da terra prometida. Veja qual que é o preço, né? Queria chamar aqui à frente já os irmãos que vão participar, irmão Tiaguinho, irmão Edivan, irmã Dalila. Vamos ficar de pé? Hoje vamos ler Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler um versículo, a igreja lê outro, é bem pequeno. Eclesiastes capítulo 12. Após a leitura, a irmã Noemi vai cantar um hino. Vamos lá? Lembraste do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Sol, bem forte. E a lua e as estrelas todos, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da terra, da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas,
e as suas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de pacto, e se despace junto à fonte, e se despace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, espelhador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar e lutar destacar. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer no juízo toda obra, e a tudo que está coberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém. Boteis a sentar. Vamos escutar o hino com a irmã Noemi. Terra além do rio, que chamamos doce eterna, e somente alcançaremos pela fé aonde entrar havemos nesse lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória e aleluia e esplendor nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Quando os dias se findarem e da morte a dor vencermos, quando Cristo ao seu reino nos chamar, nunca mais angustiados, para sempre consolados, quando o Salvador chamar a mim
ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar. É a glória e aleluia em resplendor nessa terra além do rio que chamamos doce eterna. Quando o Salvador chama a mim e a ti. O rio que chamamos doce e eterna, e somente alcançaremos pela fé um a um de entrar havemos neste lar de bem supremo. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. E aí nós pensamos, você está preparado para o Salvador te chamar? Ele pode te chamar hoje? E se ele te chamar em 15 minutos? Haveria uma terra para você além do rio, doce e eterna, para você habitar? Hoje realmente você está? Salmos 39, faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto frágil eu sou. As pessoas vivem e não reconhecem isso. Havia um homem muito rico, que possuía muitas terras. Centenas de escravos trabalhavam nelas. Grandes e muitas eram as plantações de trigo. Muito bem preparados eram também os campos que os escravos cuidavam. As vinhas estendidas pelas planícies imensas e os pastos verdes, onde os rebanhos se multiplicavam, iam até as montanhas distantes. E cada vez mais o homem se enriquecia, exportava seus produtos para os outros países. O homem havia mandado construir grandes armazéns para as suas colheitas. E os celeiros, embora enormes, já eram insuficientes para armazenar os frutos dos seus campos de cultura. Um dia ele pensou: o que farei? E preocupado com suas colheitas cada vez maiores, resolveu derrubar os celeiros e construir outros muito maiores. E mandou chamar os melhores construtores do país, e foram edificados vários celeiros gigantescos. E finalmente as novas imensas construções na sua rica e bem cuidada fazenda ficaram prontas, e agora ele estava tranquilo. Os celeiros eram enormes, neles caberiam toda a produção de seus campos. Ele espalhou as notícias para os amigos, os construtores, os trabalhadores: agora poderei viver tranquilo muitos anos. Os celeiros podem armazenar todas as colheitas e tão cedo não será preciso aumentá-los. Posso agora finalmente viver sossegado e pensar somente nas vendas de produtos, nas riquezas. E à noite, muito satisfeito, antes de deitar-se, ao invés de orar, raciocinava e dizia a si mesmo: ó alma, tens em depósito muitas riquezas, para muitos e muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. E o rico deitou-se, muito orgulhoso da sua fortuna, confundindo corpo e alma. Tão grande era a sua ignorância das coisas espirituais. Deitou-se sem um pensamento para Deus. Deitou-se sem um pensamento para Deus. Olha só imaginava a ignorância, só imaginava que poderia, daquele dia em diante, viver sem preocupações, pois teria riquezas acumuladas para muitos anos. Assim pensava o rico. Mas Deus pensava de outra maneira.
O rico pensava que era inteligente, mas Deus achava que ele era simplesmente um homem sem juízo, um homem tolo. E nessa mesma noite, após a inauguração dos celeiros e pensamentos de orgulho do rico, Deus disse: insensato, esta noite a tua alma será chamada, e o que tanto juntastes, para quem será? E sem que ninguém soubesse como nem a hora, nesta noite o rico morreu, sem um gemido e sem uma prece, e em seu leito luxuoso. Os seus planos de tranquilidade para o futuro foram inúteis. Ele não sabia que o futuro pertence somente a Deus. De nada lhe valeram os celeiros recheados de frutos, cereais. Inútil foi juntar tanta riqueza, sem nunca haver pensado em Deus, nem nas necessidades dos outros. Morreu sem fé e sem humildade no coração. As suas riquezas de nada lhe valem na pátria espiritual, porque ele nunca as utilizou para o bem e dos outros. O que tem valor na eternidade, ele não possuía, porque ele nunca havia juntado tesouro no céu, mas somente na terra. Assim é aquele, diz Jesus, que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Essa é a parábola do homem rico, né? Lá em Lucas, em alguns capítulos, conta dessa história. E nos traz refletir, irmão Tiaguinho, nos traz refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida aqui na terra, né? Aí vem uma pergunta, se alguém quiser responder, eu vou perguntar para alguém. E se sua vida, eu vou até ser dá mais tempo, né? E se você tivesse só mais uma semana de vida, nem 15 minutos, e se você tivesse só mais uma semana de vida, sobre a parábola do homem rico, sobre o tempo ser breve, o poder ser breve, a gente não ter controle sobre isso, que lição que a gente pode tomar disso? Nós nos ocupamos porque nós aprendemos que nós devemos trabalhar, fazer com que nossos filhos estudem em escolas boas, tenham as melhores roupas, comam do bom e do melhor, e tudo isso é bom. Mas nós nos esquecemos que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Às vezes nós trabalhamos e não temos aquele tempo com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa família. Às vezes nós não temos aquele tempo com Deus. E aí aquele homem foi juntando riquezas, e o que ele estava fazendo para quando a morte batesse na porta dele? O que nós iremos fazer quando a doença vier nos pegar, ou um ente querido, e quando o dinheiro não for suficiente? Ele não pensou nessas questões. E aí nós encontramos que em Lucas capítulo 16, esse homem foi encontrado lá no inferno. Porque, como Jesus disse, ele juntou tesouros, mas não foi rico com Deus. E Deus olhava para ele, né? E Deus olhava para ele. E aí, irmão, você citou uma coisa muito importante, né? Nós não juntamos, está na parábola, tesouros no céu, né? Preocupando demais com as coisas aqui do mundo. E aí eu volto a essa pergunta, irmão Tiaguinho, eu ia fazer essa pergunta, vou perguntar para a irmã Raquel. E se houvesse apenas uma semana de vida, irmã Raquel, teria coisas a ser consertada? Eu costumo viver o hoje, né, e tentar arrumar antes que o sol se põe. Se eu briguei com alguém, pedir perdão, né, para não deixar para amanhã, porque eu não sei o que vai acontecer. E também, assim, às vezes as pessoas buscam a Deus por interesse, né? Por interesse de alguma coisa, um emprego, ou de esposa, né? Alguma coisa assim. Eu acho que a gente não tem que ter interesse assim de querer buscar a Deus por alguma coisa.
Porque a semente de Deus, ela vai voltar para Deus, né? Então, assim, eu acho que as pessoas não devem ter interesse, ficar assim, vou me consertar, não. Você tem que se preparar, fazer o hoje e pronto, né? É isso. É verdade. E o cristão, né, a hipótese do fim da vida, do fim da vida, aquelas pessoas que descobrem, isso acontece com muitas pessoas que estão com doenças terminais, essas pessoas que têm tempo e têm chance de até se arrepender, né? A hipótese dela morrer, dela estar caminhando para o fim da vida, faz com que ela queira consertar a vida, né? A hipótese de conseguir viver mais um mês, uma semana, alguns dias, faz com que aquelas pessoas queiram pedir perdão, né? Faz com que aquelas pessoas queiram consertar as coisas que estragou a vida inteira, né? Elas buscam ser melhores pessoas, ser talvez melhores cristãos. E o senhor disse algo importante quando o senhor começou o culto. O senhor disse que Deus colocou essa escolha diante de nós. E é importante ressaltar que aquele jovem rico, a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas talvez aquilo não foi suficiente para ele. Talvez o amor de Jesus não foi suficiente. E aí ele não aproveitou, ou então ele tomou uma escolha que talvez não fosse muito boa. E aí eu estava pensando, no final de tudo, o que vai adiantar o que a gente fez? Talvez, todo mundo tem erros, mas o que vai adiantar aquela mentira que você podia ter evitado? O que vai adiantar, enfim, aquelas coisas que você fez? Quando você tiver que se encontrar com Deus e Ele perguntar, o que você vai dizer? Tem pessoas que falam, não, mas o pastor fez isso, o irmão fez aquilo e por isso eu posso fazer. E aí quando Deus te perguntar, o que você vai responder? Você vai responder para Ele, não, Deus, eu fiz porque o irmão também fez. Não cabe, né? Então é algo que nós devemos refletir. Como está a nossa vida hoje? Porque o agora nós temos o controle, talvez. E nós temos tempo de nos consertar. Mas talvez o amanhã pode não vir. E aí nós esperamos para nos consertar no amanhã e o amanhã não chega. Muito bom, é verdade. O amanhã a Deus pertence, né? Irmão Edivan, será que Deus quer que nós nos posicionemos apenas quanto nós estamos no final da nossa vida? Deus é bondoso, né? O ladrão, teve ali o ladrão da direita que ele perdoou, né? Mas será que Deus, Ele pensa assim, meu filho, você pode fazer o que você quiser da sua vida, quando você estiver perto da sua morte, você se conserta? Como é que funciona isso? O que o irmão diz? Eu primeiro peço perdão para a congregação, para toda a igreja, porque eu vou falar aqui. Eu vou falar de mim. Vou falar do que eu pensava quando criança, do que eu pensava como adolescente e o que eu penso agora como adulto, depois de casado. Uma vida antes de casado, uma vida pregressa. Quando criança, eu não pensava em morte. Eu pensava que eu precisava me alimentar e que eu precisava brincar. Eu pensava como criança. Todos os dias, se tivesse uma brincadeira, já acordasse brincando, para mim estava bom. E o dia era pequeno, eu achava que o dia era curto. Esse dia de 24 horas, 8 horas dia e o restante é noite. Para mim não tinha que existir a noite. Era só o dia. Eu queria brincar. E se meu pai estivesse dando conta de colocar comida sobre a mesa, tá bom demais. Eu estava comendo com a barriguinha cheia, não pensava nisso. Na adolescência, a gente tem uma vida assim meio inconsequente. O jovem sem Deus. Eu não era um jovem completamente sem Deus, mas houve um dado momento, em que eu me afastei da igreja. Me afastei desse tabernáculo, do ministério, até da congregação, de vir. Mas desde criança minha mãe já me trazia para cá. Eu não nasci evangélico, cristão, não nasci aqui. Minha mãe me trazendo para a igreja. Mas por volta de 5, 6 anos, minha mãe já trazia. Eu e os outros irmãos já víamos com ela para a igreja. Então nós tínhamos o conhecimento do que era a vida cristã e do que era reconhecer que você é um filho de Deus.
e que você tem uma vida após a morte. Então eu sabia o que era isso. Na minha adolescência eu já sabia. E encarar esse fato, essa pergunta, e agora, se você morrer, se você tiver certeza que você vai morrer daqui a uma semana, o que você vai fazer? É uma boa pergunta para se meditar, para colocar em questão. Eu diria que depende do estado do espírito que a pessoa se encontra. Eu pensava, na minha juventude, que eu não tinha medo da morte. E eu encarava, montava numa motocicleta, colocava 160, o que ela tivesse. Se tivesse a mais, eu colocaria a mais. Mas a motocicleta que eu tinha na época, ela só dava 160, eu deitava em cima dela para ver se chegava lá. Ela chegava a ficar engasgando. Eu acelerava nas descidonas, a maioria das vezes para o lado de Lusiânia. Descendo a BR ali, acelerava mesmo, colocava tudo que tinha. Jovem inconsequente. Não media as consequências, talvez achava que não tinha medo da morte. Mas, quando eu me deparei com ela, eu vi que eu tinha medo da morte, sim. Né? Porque num dado momento, você sabe que você passou ali pelo aquele local ou fez determinadas coisas que te levariam à morte. Eu cito aqui um exemplo, assim, quando o Tico e o Teco aqui se desencontrou. Eu achei na flor da juventude, ali para 16, 17 anos, talvez mais. O Tico e o Teco se desencontrou e eu fiquei numa... Se não me engano, o que falaram foi mania de perseguição. De que havia pessoas me perseguindo, e para todo mundo que eu olhava, as pessoas estavam me perseguindo, e era uma coisa assim, estranha, esquisita de se pensar. E se eu sabia, parecia que tinha pessoas me perseguindo, eu estava com medo da morte. Um determinado dia eu estava em casa, eu dividi um quarto com um irmão meu. E dormindo, acordei do sono, com medo da morte, com medo de morrer. Na minha cabeça, pessoas iriam invadir o quarto para ceifar a minha vida. E naquele momento, com tantos erros, tantas falhas aí pela vida, eu achava que tinha pessoas mesmo realmente querendo ceifar a minha vida. E que naquele momento iria fazer isso. E eu achando que não tinha medo da morte, naquele momento eu vi que eu tinha. Porque quando eu acordei, acordei meu irmão. Vão invadir a casa agora, vão invadir agora. Fiquei falando com ele. Só que não tinha ninguém invadindo a casa. Era o Tico Teco desencontrado, era coisa da cabeça. Estava preparado? Naquele momento, não. Porque a grande pergunta é isso. Naquele momento, não. A grande pergunta é isso. Se você tivesse uma semana de vida, você teria que consertar. O irmão Brana fala isso na mensagem, que se ele estivesse plantando batatas, ele continuaria plantando batatas. Você deve continuar plantando batatas. Então, exatamente nisso. Naquele momento eu estava com medo da morte, eu tive o medo da morte e eu tenho certeza que naquele momento ali eu não estaria preparado de forma nenhuma, porque depende da sua condição espiritual. Não que hoje eu sou 100% assim de você olhar para mim e dizer, opa, o irmão Edivão é exemplo de cristão, ele é o santarrão, então ele não tem mais defeito. Não é isso. Mas agora sim, eu tenho a certeza, eu tenho uma convicção de que eu sou um filho de Deus e que lá está preparado para mim. Tem um lugar para mim naquele lugar. A vida eterna é minha, eu tenho posse disso. Então agora eu não tenho mais que temer a morte. Não tenho mais como temer a morte. Verdade, muito, muito bom. É isso, irmão Edvan, é isso. O irmão Brana fala isso na mensagem Pergunta e Resposta sobre os selos 84. Se você está construindo uma casa, construa. Se Jesus vier amanhã, você é encontrado fielmente no seu posto de dever. Se você está construindo uma igreja, vá em frente, edifique-a. E se você está plantando trigo, plante seu trigo. Se você está arrancando batatas, vá em frente, arranque-as. Bem, ninguém vai comê-las? Isso não faz nenhuma diferença. Arranque-as de qualquer forma, vem? Sim, simplesmente continue. Olha aqui, simplesmente continue como você é, né? Então o irmão Brana diz isso aqui, mas aí a gente acaba refletindo. Será que eu continuaria sendo a pessoa que... Você continuaria sendo a pessoa que você é? Você continuaria, não haveria nada para poder mudar na sua vida? E por quê? E aí vem a segunda pergunta.
Essa é interessante. Por que você está na terra? Afinal, qual é o propósito da sua vida? Você já se perguntou isso? Por que eu vim à terra? Tem muitas pessoas querendo viver o propósito de outras pessoas. Você já se pegou querendo fazer o que outras pessoas fazem? Pensando que gostaria de ser igual a outra pessoa? Talvez você não está querendo viver o propósito de outra pessoa aqui na terra? Certo? Você tem que ter mentores, você tem que ter pessoas a se espelhar espiritualmente para poder seguir. Mas qual o propósito seu aqui na terra? Muitas pessoas pensam, mas Jó foi muito maior do que eu. Moisés foi muito maior do que eu. Né, irmão Tiaguinho? Irmão William Branham foi muito maior do que eu. Cada um teve um propósito de Deus aqui nessa terra. E você está vivendo o seu propósito de vida? Será que você pensa, o propósito de Jó, quantas pessoas são ajudadas hoje, lendo a história de Jó? Que passam por dificuldade, quando lê aquela história de Jó, eles conseguem transpor as dificuldades, saber que é possível vencer. Quantas pessoas lê a história de Moisés, de Daniel, e se inspira? E se Deus tiver colocado você aqui na terra para inspirar uma pessoa, para salvar uma pessoa, que seja, você está vivendo esse propósito? Porque a gente tem a mania de pensar, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Mas e qual é o seu propósito aqui na terra? Você está ajudando alguém? Está falando da mensagem, da palavra? E o motivo da nossa existência aqui na terra é para que Deus possa ser Deus, para que Ele possa manifestar todos os seus atributos. Tanto que Ele permite a doença para quê? Para que Ele possa manifestar seu atributo de curador. E Ele deixa nós pecarmos para quê? Para mostrar o seu atributo de salvador. Então é aí que está o propósito principal da raça humana aqui na terra, para que Deus possa ser Deus. Manda a Lila, a irmã agora, né? Vamos, uma pergunta. O propósito de Deus na vida das pessoas. Deus não trouxe as pessoas com o propósito de se perder. Mas as pessoas se perdem porque foi a vontade de Deus? Não, né? Por que as pessoas não vão para o céu? Porque elas pecam? Por quê? Na visão da irmã, por que as pessoas perdem a eleição? Por elas não seguirem a mensagem? Eu acredito que é a mente mesmo que se desvia muito, né? E uma coisa tem a ver com a outra. O espiritual anda paralelo com o natural, né? Se você só busca a Deus, mas não procura também viver uma vida correta, assim, lá fora, você vai acabar se perdendo. Chega um tempo que você vai se perder. E falando sobre morte, eu achava que eu era uma cristã de verdade até o dia do testemunho do irmão Edinho. Eu achava que... Assim, eu sei que eu sou uma cristã, mas assim, aquele testemunho do irmão Edinho me fez pensar que a gente precisa mudar e melhorar tanta coisa na vida que a gente não tem noção. Eu pensava assim, que o céu, Deus olhava para a gente assim, não, é a graça, né? A gente sempre olha para a graça e acha que sempre vai ter uma oportunidade. A gente pode ter, mas a gente tem que ter cuidado de não passar da linha, né? E o irmão Edinho falou tanta coisa que a gente precisa mudar e consertar, que foi um alívio para mim, porque assim, muitas das vezes a gente acha assim, a irmã me magoou, eu fui e perdoei. Mas aquela raiz de amargura, o irmão Edinho falou, um pensamento que você tem ruim da sua irmã, de um parente, não aceite aquilo para a sua vida. Então, assim, às vezes eu perdoava, mas ainda ficava aquela coisa na mente, aquela coisa ruim, que perturba o resto da vida da gente, né? O resto dos dias. Então, naquele dia que o irmão Edinho deu aquele testemunho aqui, eu falei, Senhor, eu estou começando hoje aqui de novo, do zero. O propósito, muito bom, irmã Dalida, obrigado. O propósito da vida de um eleito é ir para o céu. A vida, a salvação espiritual. Mas, olha que interessante, os objetivos estão relacionados com o que você quer alcançar.
Propósito tem a ver com o porquê você escolhe um objetivo. Sem um porquê suficientemente forte, nada adianta traçar o objetivo. A realização por alcançá-lo só se torna duradoura e verdadeira quando suas conquistas estão alinhadas com o seu propósito de vida. Ou seja, você tem um propósito de estar firme no Espírito Santo, né? Mas os seus objetivos, o que você está traçando, está de acordo e alinhado com o seu propósito, né? É por isso que muitas vezes nós temos que nos arrepender do que estamos fazendo. Por quê? Porque está indo contra o propósito de vida que nós temos aqui na terra. Então o propósito da vida está totalmente relacionado, alinhado com seus objetivos aqui na terra. O emprego que você escolhe, as pessoas, as amizades que você escolhe, os livros que você lê, isso tem que estar alinhado com o seu propósito de vida. O relógio está passando rápido, irmão. Vamos passar para um outro tema aqui, um outro assunto. Não vai dar tempo, vamos para o próximo. Todas as pessoas que estão morrendo pensam no que fizeram e para onde estão indo. Já perceberam isso? Quantas histórias a gente tem escutado, as pessoas que estão morrendo, estão no último fim, no último suspiros, elas pensam no que fizeram, né? Elas pensam para onde estão indo, né? E aí, irmão? Isso me fez lembrar da história que o irmão Brana conta, né? Ele fala que uma moça, ela era uma cristã e frequentava a igreja do irmão Brana. E um dia ela estava descendo a rua, e aí uma outra moça começou a zombar dela, falando: você está assim porque você frequenta a igreja daquele homem, né? O irmão Brana fala que aquela mulher tinha o cabelo grande, não usava maquiagem. E aquela mulher zombando dessa moça, ela disse: você está assim porque você frequenta a igreja daquele homem. Se você não o ouvisse, você poderia ter uma aparência mais digna, uma aparência melhor. E aí ela fala: na igreja que eu vou, o pastor, ele não é assim. Ele nos deixa a gente fazer o que a gente quer. Ele nos conhece e ele nos permite. E é por isso que nós somos assim. E aí o irmão Brana fala que o certo é que aquela mulher adoeceu, pegou uma doença venérea, e ela foi para o hospital e ela estava quase morrendo. E aí ele fala que aquela mulher era uma professora da escola dominical, e aqui os irmãos da igreja foram até o hospital ver que no momento que ela fosse partir, eles queriam ver os anjos vindo e buscando ela. Só que aí não foi assim que aconteceu. Ela começou a ver que demônios estavam vindo buscar ela. E aí ela começou a gritar, chamando pelo pastor dela. O pastor dela estava do lado de fora do hospital, fumando um cigarro. E aí o irmão Brana fala que ele jogou o seu cigarro no chão e foi correndo para dentro do hospital. E aí aquela mulher começa a falar que ele era um enganador de homens. Que o que ele falava enganava as pessoas, o que ele ensinava enganava as pessoas. E aí no último momento ela pede para chamar aquela moça que ela zombou e fala: aquela moça estava certa. E às vezes às vezes acontece isso conosco, pessoas falam mal de nós, pessoas do mundo, mas também nós mesmos falando de pessoas que estão aqui dentro. Às vezes nós zombamos de pessoas que estão aqui frequentando a mensagem conosco. Às vezes um irmão tem um erro e nós saímos falando mal dele. Às vezes uma irmã nos fere e nós saímos falando mal dela. E aí nós cometemos a mesma coisa que aquela mulher fez. E aí quando ela estava prestes a morrer, ela estava pensando em toda a trajetória que ela teve, que ela foi enganada, que ela fez o que não era correto. E estava vendo para onde ela estava indo, que era para o inferno, porque os demônios estavam vindo buscá-la. E ela, naquela situação, ela não teve como se arrepender daquilo, né? Ela já estava entregue, né? Alguém já passou, que gostaria de compartilhar alguma experiência, que se preocupou com o estado da vida aqui, que gostaria de compartilhar? Alguém? Não? A irmã Calil vai participar.
Eu tenho uma amiga, uma colega, na verdade, né? A gente se conhece desde os 14 anos. E é exatamente essa história que o irmão Tiago falou. Ela é da denominação, né? E aí, quando eu vim para a mensagem, ela me criticou. Ela falou, você era tão assim, assim, agora você anda assim, assim, estranha. E aí eu contei para ela essa história que o irmão Tiago contou, né? E foi como ele falou, ela não se importou, ela simplesmente deu as costas e continuou. E hoje em dia ela tem muito poder aquisitivo, né? Se tornou uma pessoa de condição muito boa e ela continua na mesma vida. E eu tenho no meu coração, assim, eu sempre lembro dela, da Rosângela, né? Eu falo assim, ajuda minha amiga, né? Porque você está falando da morte, né? Então, eu penso assim, que você só está preparado para viver se você estiver preparado para morrer, né? E assim, quando eu vejo a condição assim que ela tá e tudo, né? Não que eu seja melhor nem pior do que ela, né? Mas o eleito ele sabe para onde ele vai, né? Vou falar assim, tá preparado para morrer hoje, Macalil? Não sei. Eu estou aqui lutando, né? Mas é muito triste a gente ver uma pessoa assim, ver a condição que a pessoa fica, né? Dá as costas e vai embora. Deus, irmã Calil, Ele tem mostrado tudo para nós, mostrado o tempo, né? E aí vem, quanto tempo ainda resta para fazer a vontade de Deus, para você consertar? Você pode se achar nova demais, mas a gente tem presenciado tantas pessoas novas partindo. Irmã Valdelice partiu com 73 anos, mas no início da semana, irmão Gustavo, todos acompanharam a história, com 19 anos. Ano passado, irmão Samuel, em Anápolis, 12 anos de idade. Quantos anos você tem? Ou você se acha novo demais para que isso possa acontecer com você? Para que você possa perceber que você precisa melhorar, valorizar a mensagem. Deus deu a oportunidade para essa moça, para essa que viu os demônios vir buscá-la. Deus mostrou um exemplo ali para ela, mas ela preferiu zombar. Deus mostra para você tudo, e o que você está preferindo fazer? Será que você está olhando para isso e falar, vou deixar para amanhã? Nós temos tanto tempo assim. Eu me lembro também de uma outra história, de um homem dos Estados Unidos, e ele trabalhou a sua vida inteira como um faz-tudo. Ele consertava canos, enfim, tudo, um pouco de tudo. E o certo é que ele trabalhou muitos anos e ele estava começando a planejar a sua aposentadoria. E aí ele definiu que aquele dia seria o último dia em que ele trabalharia. E depois daquele dia ele ia descansar, ia tirar as férias. Ele já tinha comprado uma passagem para viajar, para descansar. E ali seria o seu último dia de trabalho. E aí nesse dia ele pegou o seu último serviço, que era consertar o telhado de uma mulher. E aí ele subiu até o telhado, foi consertar o telhado, e aí quando ele estava colocando os pregos ali naquele telhado, ele teve um infarto e morreu. Ou seja, ele tinha preparado a sua aposentadoria, tinha preparado um futuro, mas aquele futuro não chegou. Ele não teve o tempo necessário para desfrutar aquilo que ele planejou. Ele achou que viveria mais, né? Estúdio, prepara o vídeo aí para nós. Ele achou que teria mais tempo, né? Esse é um pensamento que todo mundo tem, irmão Tiaguinho. Nós nunca pensamos que pode ser amanhã. Pode soltar o vídeo, Estúdio? Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas uma coisa sabemos:
Os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Sempre ouvimos: como esse ano passou rápido, a semana voou, o dia acabou e não consegui fazer quase nada. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo e pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fosse morrer. O homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Se preparam para se formar, para se casar, para terem sucesso profissional, se preparam para tudo, menos para a morte. Hoje em dia vemos as pessoas fazerem de tudo para conseguirem mais likes e seguidores nas suas redes sociais em busca de seus minutos de fama e reconhecimento. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam. As pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança, hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram, e um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? Quantos que há pouco tempo atrás arrastavam multidões em shows, venerados por milhares de fãs e conhecidos no mundo inteiro? Levamos às ruas algumas fotos de celebridades e famosos que em décadas passadas fizeram sucesso mundial e mostramos aos mais jovens. Vejam a reação deles. Você conhece essa personalidade? Não. Esse aqui, você conhece? Não, esse daí não. Sabe o nome dessa personalidade da música? Não, não sei. Nem ideia, não lembra? Não. Não sei o nome. Não sei o nome. E esses meninos? Também não. Também não. Também não tô lembrado dele, não. E desses? Acho que nenhum disso é da minha época. Não me recordo de nenhum desses. É claro que em seu tempo foram reconhecidos, porém a sua glória já acabou. É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e, de repente, ele é interrompido. Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade, investiria mais na sua alma que no seu corpo. Você quer saber a diferença dessa vida para a eternidade? Vamos comparar com essa corda. Imagine que essa pequena ponta seja toda a nossa existência nessa terra, desde o nascimento até a morte, e todo o restante. Isso tudo será a nossa eternidade. Veja como é insignificante a nossa existência nessa terra. Será que vale a pena investir todo o tempo que nos resta apenas com as coisas desse mundo passageiro? A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram, hoje estão no inferno e passarão a eternidade longe de Deus, em dor e sofrimento. Agora, já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas. Habitaremos com Deus para sempre. Cada um tem que fazer a sua escolha. Porém, o tempo está se esgotando. E o que você está fazendo da sua vida? Mandelma, ela vai participar? O que você está fazendo da sua vida? Esse vídeo ele mostra exatamente
sobre as pessoas não estarem preparadas e ter a falsa sensação que vivem eternamente, né? Andão. O irmão estava dizendo sobre o afastar da presença de Deus, dessa mensagem, falar mal da mensagem, né? Um deboche, né? Tipo assim. E eu conheci um homem na época que eu aceitei a mensagem, e esse homem, ele era conhecido da mensagem, inclusive ele era batizado. E aí ele encontrou um outro irmão que gostava de cantar. E aí esse homem chegou para o outro irmão e perguntou para ele: irmão, onde é que você está congregando? Eu fiquei sabendo que você virou crente. Aí ele: sim, eu congrego hoje na mensagem. Ele pegou, simplesmente olhou para o irmão e falou para ele: que isso, irmão? Sai disso enquanto é tempo, porque você tem uma voz muito bonita. E lá nessa igreja, eles não deixam gravar. Então, e lá onde eu estou, lá eles deixam a gente gravar o CD e tal. Aí o irmão pegou e disse para ele: não, irmão, eu não vou abandonar a mensagem. Aí simplesmente o que aconteceu com esse irmão que debochou? Ele morreu com câncer na garganta, porque ele disse para o outro irmão que lá ele iria gravar o CD, porque lá eles deixavam na denominação. Então ele morreu com câncer na garganta, porque simplesmente ele debochou da mensagem. A falta de respeito, né? Mas isso é um exemplo, irmã, da glória aqui na terra, né? Naquela corda a gente conseguiu ver que a nossa vida aqui na terra é um pedacinho de nada comparado à eternidade. E muita gente tem trocado a eternidade por um pedacinho de nada. E onde estão agora, né? Irmão Brano fala aqui na mensagem, pergunta e resposta número 15. Estamos esperando por isso, não sabemos quando será a hora. Creio que é este o tempo, e eu quero segurar essa tocha, acendê-la. E ouçam, eu compreenda isso corretamente. Eu quero viver cada momento da minha vida como se estivesse esperando por Ele no próximo minuto. Porém, quero trabalhar como se fosse daqui 10.000 anos. Eu ainda quero semear sementes, fazer colheitas. Eu quero pregar o Evangelho e trabalhar como sempre fiz, seguindo desta forma, com meus olhos levantados, observando, ceifando, ajuntando as folhas, o trigo. E então, no ano seguinte, eu semearei a minha plantação outra vez. Senhor, pensei que tu estarias aqui no ano passado, mas se não, tu poderás vir este ano. Então eu cuidei da minha plantação para criar meus filhos. Se tu tardares, eles terão algo para comer. Se não, estarei esperando por ti. E aí está você, vem, apenas siga em frente, mas espere por ele no próximo minuto. É estar preparado, né? É estar preparado. Onde nós estamos, né? Estamos preparados? Eu vi uma certa frase uma vez que dizia: nós achamos que nós temos que aproveitar a vida, né? E aí essa frase dizia: as pessoas dizem, nós só vivemos uma vez. E isso está errado. Nós vivemos todos os dias, mas nós só morremos uma vez. Só morremos uma vez. Então todos os dias nós temos a chance de viver, mas nós só morremos uma vez. Verdade. Quer encerrar algum comentário? Nosso tempo foi. O problema maior do ser humano é não lembrar que nós estamos aqui como filhos de adoção, né? Nós empurramos muito com a barriga os defeitos, a gente ignora tudo que tem para ser consertado e vai vivendo como se não tivesse consequência, vai vivendo como se não tivesse futuro, como se a gente fosse salvo, mesmo com erros, mesmo com falhas e com o pé lá no mundo. Então, o melhor lugar é se estar aqui, como o pastor sempre fala, mesmo com falhas, mesmo com defeitos. Mas é estar aqui, no altar, né, para consertar a cada dia, como a irmã Raquel falou. É pensar no dia, no próprio dia que a gente está vivendo. E viver como cristão. Amém. Irmão Brana,
Irmão Branham cita numa mensagem, a tempestade se aproxima, a história daquele rapaz que ele foi para as montanhas e lá ele estava na cabana dele e uma tempestade muito forte aproximou e todo mundo lhe disse que ali era o fim de todos, que a tempestade era muito forte e ele estava com medo na cabana dele. E uma cozinheira tinha uma lanterna, chamou ele para ir para a cabana dela, né? E ele estava ali, ela estava segurando aquela lanterna e olhou para ele e falou: meu filho, você está preparado para morrer? E ele então entrou em desespero e disse: eu não estou preparado para morrer. E ali ele entrou em desespero e pediu para Deus: Senhor, me dê mais uma chance, que eu irei consertar a minha vida, eu irei dedicar a minha vida para Deus. Irmão Bruno conta essa história que aquele rapaz, Deus deu aquela segunda chance. E em seguida ele foi em uma reunião do irmão Brana e lá ele se ajoelhou na lama e perguntou se Deus aceitaria ele. Perguntou para o irmão Brana. O irmão Brana disse que certamente eu lhe guiarei até ele. E aquele rapaz teve uma segunda chance. Mas essa segunda chance não é para todos. Porque muitos deixam para pensar em Deus quando está acabando, né? Esse é o problema. O documentário aí que foi falado agora, que mostrou, muito bom o documentário. Só que ele falou que tudo passa. Não foi? Não falou assim? Mas a palavra não passa, né? Então, se você estiver na palavra, você não passa. Você vai passar sim, mas para a eternidade. É aí onde devemos estar, irmão. Nós devemos estar aí, na palavra. É o único lugar. Amém, amém. Vamos orar a Deus, nosso tempo já acabou. Inclina a sua cabeça, eu vou ler uma oração que o irmão Brano faz na mensagem Perseverança, parágrafo 248. Inclina a sua cabeça. Agora, enquanto temos nossas cabeças inclinadas, se há alguém aqui que não conhece a Cristo como seu Salvador, que diria: irmão Brana, eu não queria morrer assim, eu não estou preparado para morrer, se eu morresse assim eu estaria perdido, eu não nasci de novo, eu certamente anseio a sua oração, ore por mim, irmão Brana, eu sou um pecador. Simplesmente levante a sua mão, você o fará, diga: Deus, abençoe essas pessoas. Realmente diga isso em seu coração: Deus, abençoe. Algumas pessoas levantaram a mão, um grupo aqui, outro ali. Pai Celestial, estou trazendo a Ti estas pessoas que levantaram suas mãos. Eu creio profundamente, na profunda sinceridade, que eles fizeram isso, e deixe-os saber, Senhor, que eles romperam toda a lei da ciência aqui. A ciência prova que nossos braços pendem para baixo, porque a gravidade da terra os mantém para baixo, mas isso mostra que ali há um espírito neles, Pai, que tem o controle, que tem um poder naquele braço, e que eles levantaram em direção ao Criador, que o fez, Senhor. Aquilo mostrou bem ali, e isto não poderia ser cientificamente provado, porque o Espírito é somente conhecido. Nós cremos nisso, Senhor. Agora, Deus, eu estou citando as Tuas promessas. O Senhor Jesus disse, quando Ele estava aqui na terra: ninguém pode vir a mim a não ser pelo meu Pai, a não ser que o Pai o traga primeiro. E todo que o Pai tem me dado virá a mim. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. Eu o levarei até o último dia. Estas são promessas. Agora, estas pessoas não poderiam ter levantado suas mãos, a não ser que houvesse um espírito ali que lhes dissesse que elas estavam erradas. Elas não poderiam ter feito isso a não ser que Tu os tivesse preordenado. Todo que o Pai tinha me deu virá. Somos predestinados à vida eterna. Aqueles que conheceu, Ele havia chamado. Aqueles que Ele tem chamado, Ele tem justificado. Aqueles que Ele tem justificado, Ele já tem glorificado diante de Deus. É simplesmente a grande visão de Deus sendo cumprida. Estas pessoas, antes da fundação do mundo, Tu que és infinito, sabia dessa reunião de manhã, e sabia que eles levantariam suas mãos, e agora eles levantaram suas mãos. Isto é tudo que sei seguir, Senhor, a Tua palavra. Então, no nome de Jesus Cristo, eu entrego a Ti estes que levantaram suas mãos como troféus das Tuas palavras. Guarda-o, Senhor, guarda-o, ó Senhor Deus, que ninguém possa arrancá-los da sua mão. Dê a eles vida eterna, que eles possam encontrar uma igreja e permanecer bem aqui, Senhor. Que eles possam, quando eles saírem daqui da água, como o Espírito
no princípio movia sobre a água. Que o Espírito Santo possa começar a encher seus corações e alma. Conceda isto, Senhor, que eles possam viver santamente todos os dias de sua vida e serem apresentados como troféus e gemas da tua coroa naquele dia. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, te pedimos, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe e continue abençoando a nós ricamente. Deus abençoe. Obrigado.